Olá, boa noite pessoal. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, em lugares diferentes, para sair um pouco só do cenário do meu quarto. Hoje eu estou fazendo um vídeo na cozinha. E a minha cozinha, ela tem, lá no fundo é a cozinha e aqui é sala. Então, ela é uma sala acoplada, não é? Junto com cozinha. E hoje eu quero falar de um salmo muito bonito, já que o vídeo anterior eu falava de Deus e a existência de Deus, né, e todas as coisas que Deus fez. Hoje eu quero falar um salmo, e este salmo tem uma música feita, composta pelo nosso querido Padre Zezinho, que já se foi dessa vida para outra, né? E ele fazia as músicas dele sempre inspirado pelas Sagradas Escrituras. E ele fez um salmo muito bonito, uma música de um salmo, e essa música muito bonita. E essa música revela a presença de Deus no universo, não é? A música é mais ou menos assim. Eu não estou com a voz muito boa, mas eu vou tentar cantar um pedacinho, porque eu cantava muito essa música nos grupos jovens quando eu morava ainda em São Paulo. E os jovens gostavam, porque é uma música que eleva a alma e o espírito numa comunicação fortíssima para com Deus, não é? E, e era mais ou menos assim. Todos os dias os céus publicam a glória de Deus, e o firmamento, por sua vez, vive dizendo: Foi Deus quem o fez. E o firmamento, por sua vez, vive dizendo: Foi Deus quem o fez. O dia transmite a noite transmite o dia em melodia, numa voz em silêncio, que não se ouve, mas que se pode entender. Que existe um Deus criador, legislador, cheio de amor, que sabe demais exatamente o que quer. É muito linda essa letra do Padre Zezinho, né? Agora eu vou. Ele fez inspirado no Salmo 18. Agora eu vou ler um pouco do Salmo 18 para vocês verem como este salmo ele, ele revela a presença de Deus na natureza, no universo, né? No firmamento de todas as coisas que está acima de nós. Astros, estrelas, sol, lua, céu estrelado e tudo mais. O firmamento, né? O firmamento se refere aos céus que está sobre a nossa cabeça. E tudo isso revela a presença de Deus porque foi criada por Deus. Beleza, gente? Vamos lá. O Salmo 18, ao mestre de canto, Salmos de Davi. É Davi que cantava este cântico, porque todos os salmos são e eram, na época dos reis, eram conteúdos, né, textos que se cantavam, né? E Davi cantava muitos salmos, né? E acompanhado com a sua harpa ou sua lira, tá certo, gente? Vamos lá. No versículo segundo, narram os céus a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia ao outro transmite esta mensagem, e uma noite a outra se repete. Então,
tanto o dia transmite ao outro dia a mesma vibração espiritual referente ao firmamento. A noite também, uma após a outra, também revela a presença de Deus sobre o firmamento, né? Sobre o céu estrelado, vamos digamos assim, né? E tudo isso não é uma língua e nem são palavras, cujo sentido não se percebe, porque por toda a terra se espalha o seu ruído, até aos confins do mundo a sua voz. Então, veja bem, tudo isso num pleno silêncio. Não existe uma boca, não existe uma língua que proclame esta glória de Deus, mas o próprio firmamento transmite esta mensagem, né, deste Deus criador. Tá certo, gente? Aí armou Deus para o sol uma tenda, e este qual esposo que sai do seu tálamo exulta como um gigante a percorrer o seu caminho, e sai de uma extremidade do céu para a outra, e no outro termina o seu curso. Nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A ordem do Senhor é segura e instrui os simples. Os preceitos do Senhor são retos, deleitam o coração. O mandamento do Senhor é luminoso e esclarece os olhos. O temor do Senhor é puro, subsiste eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos, mais desejáveis que o ouro ou uma barra de ouro fino, mais doce do que o mel puro dos favos. Ainda que os servos nele atente, guardando-nos como todo o cuidado. Quem pode, entretanto, ver as próprias faltas? Purifica-me das que me são ocultas. Preservai também o vosso servo do orgulho. Não domine ele sobre mim. Então serei íntegro, límpido de faltas graves. Aceitai as palavras aos meus lábios, meus pensamentos de meu coração, e de vossa presença, Senhor, a minha rocha, o meu redentor. Então, este salmo é muito bonito. Pelo início do salmo, revela Deus em todos os lugares, não é? Porque, na verdade, Deus está em todos os lugares. Deus não tem uma tenda aonde ele fique lá, quietinho, paradinho, bonitinho, esperando que as coisas aconteçam. Porque Deus se faz presente em todas as partes, aqui até aos confins do universo. Deus se faz presente em tudo. Tá certo, gente? Então, isso tudo só por quê? Porque ontem eu falava de Deus, não é? E eu vi nos comentários muita gente, algumas pessoas que escreveram que comentando abaixo do vídeo que eu postei, que não tinham entendido muito a minha mensagem. A minha mensagem foi um pouco complicada mesmo para se entender, né? Porque
eu peguei ideias de pessoas, né, sábias, para desenvolver um pouquinho sobre o que é Deus. Então, lá no vídeo anterior eu falava que Deus era um espírito que se faz presente em todas as partes, como hoje também nós vimos nesses salmos, né? Que ele está em todas as partes, até aos confins do mundo, não é? Quando você fala em confins do mundo, não é somente no nosso mundo que nós vivemos, no nosso planeta Terra. Este mundo se refere ao infinito, ao cosmo, ao universo, ao firmamento, né? É os confins do mundo. Para o salmista seria isso, né? É ir além daquilo que nossa percepção percebe, vamos dizer assim, né? Ou a nossa imaginação possa alcançar estes confins do mundo, como dizia no Salmo, pelo início do Salmo, né? Por quê? Porque a dimensão do infinito, do universo, é incalculável. Ninguém sabe, né, até hoje ainda exatamente até aonde chega estes confins, não é? Como eu dizia também ontem, né, o espaço é ilimitado. Ele é tão ilimitado como as próprias soberania, a própria grandeza, a própria onipotência de Deus. Deus é tão grande que nós ainda não conseguimos entender completamente este ser superior, né, que rege todas as coisas, como dizia aqui nesse salmo, né? Ele rege todas as coisas, desde o nosso próprio mundo, onde nós pisamos com os nossos pés, até o além daquilo que nós não podemos ver. Nós apenas podemos somente imaginar, né? Deus é um espírito criador de todas as coisas. Deus é aquele que rege todas as leis do universo. E nesta lei do universo está contido toda a origem dos corpos celestiais, né? Como dizia ontem, no vídeo de ontem eu falava, né, que alguém dos grandes estudiosos que estudam estes mistérios da vida e do universo, do cosmo, eles diziam e dizem e afirmam que tudo o que nós vemos diante de nossos olhos são originados por poeiras cósmicas. E também lá eu dizia naquele vídeo, e de onde vêm essas poeiras cósmicas? De onde vem? De algum lugar tem que vir, né? Porque se do vazio, né, segundo ah, lá em Gênesis, quando o homem tenta explicar a origem do mundo, né, dizendo que Deus fez tudo isso em 7 dias, em uma semana, né, que é uma alegoria ou talvez até uma espécie de um mito para poder explicar a origem de todas as coisas. Então, eles falavam, né, que era vazio, não continha nada, mas que esse Deus já agia antes de tudo acontecer, antes de tudo se fazer. Deus é o que sempre foi, né? Deus, ele é gerado e não criado. Ninguém criou Deus. Deus existe por si próprio, a energia soberana que dá origem a todas as coisas, assim como deu a origem a nós seres humanos, tá certo, gente? Então é bastante complicado, né, a gente entender essas coisas,
mas também é interessante, não é? Você parar para pensar e, e procurar saber, né? Pelo menos você está se comunicando com um ser superior que você nunca viu, mas você sabe que ele existe. Porque na Sagrada Escritura mesmo não tem afirmação de que alguém destes povos contido na evolução deste livro que se chama Sagrada Escritura nunca viram a Deus, nunca ninguém viu a face de Deus. Deus se manifestava a eles através de anjos, anjos do Senhor, né? Depois, até chegando Cristo, que Cristo daí falava, né, e afirmava que ele e o Pai, que seria Deus, eram um só, né? Eu estou no Pai, Jesus dizia, e o Pai está em mim. E é aquilo que ainda ontem, no vídeo de ontem, eu comentava, que Deus tinha feito a nós a sua imagem e semelhança. E eu dizia que Deus está comigo e eu estou com Deus. E o próprio Jesus também dizia isso, né? Então, Jesus afirmava com todas as certezas, né, a existência de Deus, porque ele dizia, né, o que eu já acabei de falar agora há pouco, vou repetir, que ele estava em Deus e Deus estava nele. Então ele era a imagem viva de Deus, né, em forma humana e também em forma do Espírito. Isso tudo para dizer, né, que Deus existe em todas as coisas, não somente no ser humano. Ele existe em todas as coisas por ele criadas. Desde aquilo que nós conhecemos, vemos e percebemos, até aquelas coisas que nós não vemos e não percebemos. Beleza, gente? Então é isso, né? Deixe os seus comentários abaixo se vocês entenderam alguma coisa, porque de vez em quando também vou falar dessas coisas, né? De vez em quando fizer algum tipo de vídeo, eu quero falar também sobre essas coisas, ao mistério da criação, ao mistério da vida, ao mistério da existência de Deus, porque na verdade é um grande mistério do qual nós nunca vamos chegar a um conhecimento pleno e verdadeiro de toda esta grandeza magnífica que nos cerca a todos os lados, todos os dias e todas as noites. E agora é noite. Então eu vou deixar aqui para vocês o meu boa noite. Tenham uma boa noite. Tenham um bom descanso e que sintam vocês, o meu desejo é que vocês sintam verdadeiramente a presença de Deus em suas vidas, assim como eu sinto na minha vida. Beleza, gente? Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Que Deus derrame todas as suas graças sobre nós, beneficiadas pela graça do seu Espírito, que é santo, santo, 3 vezes santos. Amém. Boa noite, eu fui, mas eu ainda vou voltar a falar de Deus, porque vale a pena falar de Deus. Beleza? Fui, tchau, até o próximo vídeo.